Fala pessoal, tudo bem? Ó, hoje eu vou começar o Galeria Pet te contando uma coisa super legal que aconteceu há uns meses lá no Aquário de São Paulo. Foi um nascimento histórico. Vem cá, você já imaginou um urso polar nascendo aqui no Brasil? Pois é, isso aconteceu. A pequena Nur veio ao mundo em 17 de novembro de 2024. É a primeira ursa polar nascida em toda a América Latina. Ela é filha da Aurora e do Peregrino, dois ursos polares que chegaram ao Brasil vindos da Rússia, mas que já vivem por aqui há 10 anos e fazem parte de um projeto internacional de conservação. O nascimento da ursinha Nur foi monitorado por especialistas para garantir que ela pudesse crescer forte e saudável. E foi justamente isso que aconteceu. Hoje a Nur já pode receber visitas, viu? Ela e a mamãe deixaram a maternidade e estão já no recinto principal dos ursos polares no Aquário de São Paulo. E ó, você sabe um outro lugar que também pode receber a sua visita? O Projeto Selva Viva. É um espaço que fica bem aqui pertinho em Taubaté, mas é muito importante, viu, para toda a região do Vale do Paraíba, porque funciona não só como um zoológico, mas sim como um centro dedicado ao resgate, ao acolhimento e à preservação da fauna brasileira. Por lá rolam muitas atividades com foco em educação ambiental. E tudo isso servindo de abrigo para animais retirados de várias situações de risco, como tráficos e maus tratos, por exemplo. E aí, você me acompanha num passeio por lá? São mais de 500 animais, cerca de 100 recintos e, gente, tem de tudo. Tem ave, tem mamífero, tem réptil, tem até inseto. Tem coisa pra caramba e tem foco em educação ambiental, que é o grande propósito do Projeto Selva Viva. Aqui ao meu lado está o Max Bononato, que é o biólogo responsável aqui pelo espaço. Uma introdução que fez jus ao que vocês realmente são, Max. Certeza, principalmente em relação à educação ambiental, né? Porque nós somos um projeto, né, o Projeto Selva Viva. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que projeto? É porque nós nunca acabamos, nós estamos sempre em modificação, né, sempre em desenvolvimento e tudo isso visando basicamente a educação ambiental, né? Porque o nosso lema é a conservação em nossas mãos. Isso é muito legal, porque vocês já estão aqui em Taubaté há quanto tempo? O projeto, dessa forma, que ele é aberto ao público há 4 anos. 4 anos. 4 anos. Mas já em desenvolvimento é um pouco mais do que Sim, isso. muito mais. O projeto em si, né, a estrutura do projeto, Sim. ela tem mais de 15 anos, né? Onde ele começou pequenininho lá em Minas Gerais e depois ele se mudou para Taubaté. E há 4 anos nós temos essa estrutura hoje, né? Se bem que nós tivemos uma ampliação, que já está fazendo agora, né, 1 ano. E a ideia qual é? A partir do momento que você tem um lema, que é a conservação em nossas mãos, e você tem que passar isso ao público, para que você realmente faça com que a pessoa conserve algo, ela tem que gostar. Tem que gostar, tem que entender, tem que se sentir parte daquilo. Eu acho que é bacana e eu trouxe esse ponto à tona, né, de há quanto tempo vocês estão em atuação, porque a gente fala, vocês estão fisicamente em Taubaté, mas vocês Sim. recebem pessoas de várias cidades da região, de fora da região, Sim, inclusive profissionais que atuam com isso também, mas nesse foco em educação, você falou, o lema é... A conservação em nossas mãos. Em nossas mãos. E quem viu alguma coisa de Projeto Selva Viva, especialmente em rede social, com certeza já viu que aqui a galera põe a mão mesmo. Sente os animais, né? Tem esse toque e isso às vezes causa dúvida nas pessoas. Mas eu quero que você explique, por que isso é algo positivo? A gente ter esse contato independente da idade, mas esse contato inclusive através do toque com os bichos. O toque, ele é fundamental para o despertar da cognição, tá? Nós fazemos isso sempre. Você vai na feira, comprar uma fruta, você segura ela, você aperta. Sim. Você vai comprar uma roupa, você faz a mesma coisa. Tudo depende do tato. Ele é muito importante para a descoberta. Sim. Então, a partir do momento, voltando à conservação, o tato ele te ajuda não só a descobrir, como principalmente a desconstruir tudo de errado que você tinha. Por exemplo? Mostra uma cobra. A pessoa fala, não toco na cobra porque desde criança eu tenho pavor, eu tenho várias histórias, um parente meu morreu, eu não gosto.
Aí você começa a conversar um pouquinho, você começa a mostrar que tocar numa cobra é a mesma coisa que passar a mão no cabelo, porque nós somos répteis modificados, nós transformamos aquela camada brilhante da cobra no cabelo, no nosso pelo, na nossa unha. E aí aos poucos você vai não convencendo, mas você vai mostrando para a pessoa que tudo aquilo que ela imaginava não era verdade. Até que ela vem e ela toca. E antes de tocar a gente até já avisa, olha, você vai se decepcionar quando você tocar. Porque não é nada daquilo que você imagina. E aí depois dos minutos você tem que pedir o animal de volta porque a pessoa não quer te devolver. Não quer soltar mais. Então esse que é o legal. Não é ensinar. Porque se você fala, eu vou te ensinar uma coisa, já tem um bloqueio. É verdade. Você tem que descobrir sem perceber. Eu acho que isso é o legal da educação em geral. E vai construindo outras e questões. E aí esse é um tijolinho que você depois vai querer outro tijolinho e chega no final você fala, poxa, eu fiquei maravilhado, eu tive uma aula aqui sem perceber. Eu acho que essa é a educação. E os animais são professores. É uma ferramenta maravilhosa. Eles são professores, a gente sabe disso. Agora, uma outra ferramenta que vocês usam também é o fato de que alguns recintos podem receber visitas, né? Então a gente consegue ter, por exemplo, o visitante ajudando a alimentar uma ave. Como é que é isso? Bem, são recintos assim um pouco mais elaborados, com pouquíssimas horários, né? Porque os animais, aqui é o contrário, nós é que temos que nos adequar aos animais, e não os animais se adequar a gente. Exato. Então são apenas 2 horários, um pela manhã e um à tarde, onde as pessoas podem entrar e alimentar esses animais, mesmo assim um número muito restrito mesmo, e a ideia é exatamente o nome é recinto de imersão. É como você entrar numa banheira e relaxar. A natureza vem até você. Aproveita a experiência. Então é importante porque você, além de você ter o tato em si, lembrando que esses animais são todos animais nascidos em cativeiro, né? Aliás, 99% dos animais do projeto são nascidos em ambiente artificial, isso é importante. Não vieram da natureza. E já estão mais acostumados, inclusive, com essa convivência com o ser humano, exatamente, olha, podemos ver aqui, nós não temos grades, nós não temos telas, é tudo através de vidro, né? E isso faz com que você consiga observá-los de uma maneira muito melhor. E mais próxima, né? Exatamente, e os animais já estão acostumados. Tem visitantes que chegam e falam, tem algum vidro espelhado aqui que eles não estão vendo a gente? Não, de forma alguma, eles estão vendo a gente. E inclusive chegam perto. Legal. Né? Porque, como eu falei, são ferramentas de educação maravilhosas. Sem dúvida. Né? E essa imersão, ela te traz isso. Ela te traz a sensação de realmente um aprendizado muito grande. E de fazer parte, né? Ô Marcos, você citou aí a ampliação que veio há mais ou menos um ano, e nessa ampliação a gente ganhou pelo menos 3 novos grandes espaços aí, que são a área com a temática egípcia, a área dos dinossauros e o museu. O que a gente encontra nesses espaços? Bem, primeiramente, o porquê o Egito, né? Muitas vezes quando as pessoas saem ali das aranhas, saem dos anfíbios, eles entram num portal que dá para uma tumba de Tutancâmon. Então as pessoas às vezes se perguntam, mas o que isso significa? Isso na verdade tem tudo a ver com a parte de educação ambiental. No Antigo Egito, os animais eles eram tão endeusados que eles se transformaram realmente, literalmente em deuses, né? Em deuses zoomórficos, ou seja, corpo humano com cabeças de animais. E logo na entrada da parte do Egito, nós mostramos exatamente 6 deuses que na parte de baixo eles estão vivos. Então, eles renascem de uma forma viva, só que abrasileirada, né? Em vez do crocodilo tem um jacaré, em vez do leão e do leopardo você tem a onça, né? E assim sucessivamente. E aí você conta exatamente essa história, né? Onde, por exemplo, o Ibis, que é um dos animais mais sagrados do Antigo Egito, que é a representação do deus Tote, nós temos vários Ibis aqui. E o Ibis, ele é considerado um deus da saúde, além do deus da escrita. E por que os egípcios consideravam o Ibis como o deus da saúde? Eles não sabiam por quê, mas aonde existia muito Ibis, tinha menos doença. Olha só. Eles acreditavam então que ele protegia. Era um protetor mesmo. Mas eles não sabiam. Os Ibis se alimentam de bionfalária, que transmite esquistossomose, e se alimentam de pequenos roedores que transmitem leptospirose. Eles faziam um controle das pragas. Exatamente. Então tudo isso é tudo interligado, entendeu? E aí lá embaixo, quando desce, já tem as nossas cerejas do bolo, né? O nosso casal de onça pintada, que é a linhagem do cerrado brasileiro, né? Que é uma das mais ameaçadas, aonde você tem a normal, né? Que é a coloração típica, e você tem a melânica, né? E aí agora temos os filhotes. Legal demais. E aí depois temos toda a parte de
de dinossauro. E por que o dinossauro entra nesse contexto? Porque nós temos a única ave viva que mata ser humano, que é o casuar. Que está lá, inclusive, ali do lado. Do lado de um Velociraptor, né, de um modelo de Velociraptor. E esse animal, ele tem essa característica, ele tem uma unha muito grande na parte interna do pé e ele chuta e espeta isso. Então, ele é praticamente um dinossauro vivo. Legal. Aliás, ele é de uma linhagem genética muito próxima dos dinossauros. As aves são parentes dos dinossauros, né? Então, tudo isso é contado. E aí você sobe depois para o Museu do Esqueleto, onde o esqueleto ele é o chassi do nosso corpo, que conta a história da movimentação, da evolução, da mastigação, e assim vai. Nossa, isso tudo é muito rico e você vem falando, né? Cada animal conta uma história, cada espécie tem algo para contar. Os de vocês aqui especialmente, porque todos vieram de alguma situação, né? Ou nascidos em cativeiro, ou resgatados. Sim, e nesse passeio sempre tem alguém ali disponível para tirar uma dúvida, para trazer uma curiosidade. Sim, nós temos os nossos monitores. Os nossos monitores, eles ficam circulando, né? Eles têm uma camiseta de identificação, né? E eles já são, eles passam por um treinamento, por uma capacitação, aonde eles batem o olho no visitante, eles já percebem que o visitante tem uma dúvida, ele vai, ele esclarece aquela dúvida, e o visitante, né, a ideia é fazer com que ele não seja um vendedor de loja que grude no seu pé, né? Mas a partir do momento que o visitante percebeu que ele esclareceu a dúvida, assim que ele tiver outra, ele já vai procurar o monitor. E assim vai, e assim vai, e assim vai, e a coisa vai de uma maneira que a pessoa sai sem perceber, como aula de biologia, comportamento, evolução e outras coisas mais, e valorizando o que ele viu, levando à preservação. A gente está vendo que o projeto é algo que deu super certo. Sim. E vai continuar nessa crescente, né? Mas ao longo desse trajeto todos que vocês já fizeram, o que você sente que mudou em relação à educação ambiental em quem visitou o projeto, em quem teve contato aqui com o espaço de vocês? Olha, eu posso dar o exemplo das escolas que nós recebemos durante a semana. O projeto abre somente sábados, domingos e feriados ao público. E de segunda a quinta-feira para as escolas. Então, o garoto que veio com a escola durante a semana, ele normalmente traz o pai no final de semana seguinte ou no outro. Volta, e quando os né? pais entram aqui, eles falam, nossa, meu filho falou tanto, mas ele falou desse animal, falou desse animal, falou desse animal. E aí você percebe que aquilo que os pais estão falando, tem muitas das informações que foram passadas, ou seja, eles assimilaram, né? Então, esse que é o que fecha o elo da cadeia, né? Você conseguiu dar a volta a ponto da criança ficar tão animada que ela quer mostrar para os outros aquilo que ela aprendeu. E é isso que realmente faz o nosso projeto funcionar. Com certeza, é isso que faz, na verdade, o nosso mundo funcionar, né, gente? Nós somos natureza, nós nascemos natureza, vamos voltar para ela depois que a gente partir. Então, nada mais justo do que a gente cuidar de fato da natureza como a nossa casa. A gente é parte, ó, os bichos também, eles são os nossos professores. Sim. E essa troca é riquíssima. Que experiência incrível, pessoal. Ó, não tem como a gente não sair mudado depois de um contato com a natureza como esse aí, não é verdade? Agora, vem cá. Você já parou para pensar na importância dos zoológicos para a preservação da fauna? Mas claro que isso só acontece de verdade se o trabalho desenvolvido for sério e com respeito aos animais, né? Existe uma lei federal de 1983 que estabelece que os zoológicos devem ser mais do que locais de exposição de animais. Eles precisam ter finalidades científicas, educativas e culturais, contribuindo com pesquisas e com reprodução de espécies ameaçadas. Além disso, a Lei de Crimes Ambientais define que qualquer prática que cause sofrimento ou prejuízo à vida selvagem, incluindo maus tratos ou o uso inadequado de animais em exibições, é considerada crime, sujeita a multas e até a pena de prisão. E para reforçar a preservação, tem uma resolução do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 2017, que determina que os zoológicos devem priorizar a conservação da biodiversidade, promover projetos de reintrodução de animais à natureza e oferecer uma estrutura adequada para o bem-estar dos bichos em cativeiro. Ou seja, os zoológicos não são só espaços de lazer não, minha gente, mas sim centros importantes para a educação ambiental e para a preservação da nossa fauna.
Galeria Pet de hoje está fazendo um passeio super bacana por um espaço que desenvolve um trabalho fundamental para a proteção da nossa fauna. Eu estou falando do projeto Selva Viva. É um lugar que não apenas abriga centenas de animais resgatados do tráfico e de maus tratos, como também realiza um programa de reabilitação. Por lá, uma equipe especializada oferece tratamentos e cuidados específicos para que muitos desses bichinhos possam até voltar para a natureza em segurança. E quando isso não é possível, eles recebem um novo lar adaptado. Outro foco muito interessante do projeto Selva Viva está na reintrodução dos animais na natureza. Muitas vezes chega até aqui ao projeto alguns animais que foram resgatados de maus tratos, de tráfico, de várias situações ruins para os bichinhos, e eles passam por tratamentos com profissionais, como por exemplo o Fabinho, que é biólogo, está aqui ao meu lado, e aí se eles estiverem aptos eles voltam para a natureza. Se não, eles ficam aqui, como é o caso da Vulcana. Pega ela aí para a gente dar uma olhadinha. Tá passeando aqui do nosso lado, já vai entrar na entrevista. A Vulcana, que é uma tamanduá, tá aqui com vocês há quanto tempo, Fabinho? A Vulcana, ela tá desde fevereiro com a gente. É recente, então, é pouco tempo. Você sabe o que houve com ela, o histórico dela? A Vulcana, ela veio de Poços de Caldas, né? Ela foi encontrada na natureza com vários parasitas e devido a isso, ela foi removida da natureza para fazer todo o trabalho de cuidado com o animal. E após esse processo, ela acabou se adaptando, se aproximando mais dos próprios tratadores lá do ambiente dos veterinários. E devido a isso, ela não podia voltar à natureza, ser reintegrada à natureza. E aí, eles direcionaram ela para o nosso projeto. Quando chega um bichinho que vem vítima de maus tratos, ou de tráfico, ou qualquer situação que seja, como que é esse acolhimento? O que é feito com ele aqui, Fabinho? Então, aqui nós fazemos primeiro toda uma parte de triagem. Então nós vamos ver o laudo, o que ocorreu com o animal, quais são as condições, né? Ver qual é a necessidade. A partir daí, iniciar o cuidado com a alimentação, os medicamentos que forem necessários. E se caso o animal estiver apto para soltura, nós vamos e devolvemos ele à natureza. E como é que vocês sabem se tá ou se não tá apto? Tudo isso vai depender do comportamento do animal. Observando o comportamento, se ele está bem, a saúde tudo ok, fazendo alguns exames, a gente pode fazer a soltura dele. E aí, tem muita gente que vai pensar, poxa, mas o bichinho está debilitado, já desacostumou com a natureza, vai soltar mesmo assim? O que a gente fala para essas pessoas? Na verdade, muita gente acha isso, mas tudo isso é um processo também. Da mesma forma que a gente vai fazer a adaptação do ambiente para o animal voltar para a natureza. Então ele não desacostuma do ambiente, ele já está acostumado. Então a gente já vai adaptar e fazer todo esse reforço para que ele possa voltar tranquilamente para a natureza. E caso ele não possa voltar e precise ficar aqui com vocês, como são os passos seguintes? Aí nós temos outras empresas parceiras, né? Temos outras instituições que fazem o mesmo plano de conservação. Então, caso a gente não tenha um espaço para manter o animal aqui, nós direcionamos ele para outros parceiros. E aí vai ser todo um estudo de ambientação, de oferecer de fato uma vida de qualidade para esse animal, né? Sim, exatamente. Principalmente, né, a questão do planejamento reprodutivo, de reproduzir para que não venha a perder esse animal também aí no ambiente natural. Mas o plano A sempre vai ser voltar com ele para a natureza. Prioridade sempre é a natureza. Por que isso é mais importante? Isso que é até meio óbvio, mas acho que é importante a gente bater nessa tecla. Por que é mais importante que ele volte para a natureza do que ele fique em projetos como o Selva Viva ou outros similares? É importante esse animal na natureza, principalmente por conta do fator do que eles podem fazer, né? Que é o controle ambiental, a dispersão de semente também, né? Ajudando no reflorestamento. Então esse animal ele vai ter vários quesitos para ajudar o meio ambiente. Mas não só, como também é importante a educação ambiental para com as pessoas. Nem todos os animais vieram resgatados, alguns nascem em cativeiro, como é o caso dessa dupla aqui, a Tiana e o Ravin, que são dois filhotes de onça pintada. Nasceram aqui, é isso? Isso, nasceram aqui mesmo, né? Os pais deles chegaram pra gente faz um tempo aqui no projeto, já vivem com a gente faz alguns anos e agora a gente teve essa novidade, né? Os dois nasceram aqui em cativeiro mesmo.
É muito importante para a conservação da espécie esse nascimento, Sim. principalmente da onça pintada melânica, né? Que é uma porcentagem muito menor na natureza. Então, assim, é uma notícia muito boa, tanto para o projeto quanto para a conservação desse animal, E né? Pedro, não tem jeito, elas são a sensação, né? Ah, não, com certeza. Como é que é isso dos visitantes? Eles ficam atraídos mesmo? Tem essa curiosidade de querer aprender mais sobre a vida dessa espécie de outras por causa dos filhotinhos? Não, com certeza, né? É um chamariz que a gente tem, é uma coisa muito legal, muito diferente. E os visitantes vêm aqui para conhecer mais sobre os animais, tanto pelos filhotes que nasceram da onça, quanto pelo projeto em si, né? Que tem toda a missão de conservar várias espécies que a gente tem aqui. Agora, a respeito disso, que é o fato de que algumas espécies têm mais facilidade de serem reproduzidas em cativeiro do que na natureza. É o caso, claro, das onças que a gente sabe, são animais que estão em risco de extinção, né? Então, a gente tendo isso, qual que é o... tá difícil gravar, gente, mas a gente vai dar um jeito. Eles estão se alimentando, dando entrevista, tudo ao mesmo tempo e, querendo ou não, são filhotes de 2 meses, não é isso? Isso, quase 3 São já. filhotinhos de quase 3 meses. Então, assim, são crianças, eles aprontam mesmo. Mas voltando à pergunta, como é que é isso, né? Da gente ter a possibilidade de aqui no projeto, aqui na nossa região, colaborar com a preservação de uma espécie, algo tão importante? Então, é bem diferente, né? Aqui na nossa região é uma novidade. Muitas pessoas não conhecem muito sobre os projetos de conservação que são tão importantes para várias espécies na natureza. E ter o projeto Salva Viva aqui em Taubaté, na região do Vale, mostra para as pessoas que isso é uma coisa muito importante, uma coisa que tem que ser, sim, preservada, respeitada, né? Aqui as pessoas vão conhecer, vão visitar a casa desses animais, que, querendo ou não, acabam nascendo aqui, vão morar aqui. E esses animais são importantes, né? Na natureza e tem toda Tem toda essa questão da educação ambiental e, gente, é farra, não tem jeito. Vocês estão vendo aqui, ó. Quem tá aqui comigo é a Tiana, né? Isso, é a Tiana. A Tiana, olha, ela apronta Cheia de demais, energia. cheia de energia. E que bom que é assim. Que bom que a gente tá tendo espécies aqui, ó, sendo Saudáveis. reproduzidas e bichinhos saudáveis que vão chegar na natureza com muita euforia, com muita saúde também, ó, pra brincar. É isso. Projeto importantíssimo, projeto Selva Viva, salvando vidas e trazendo educação ambiental. Onça no Galeria Pet, eu quero foto para nossa galeria, pode ser? Pode ser. Então vamos lá aqui, ó. Vamos lá. Antes que eles pulem. X. Que trabalho incrível e totalmente necessário, minha gente. Eu quero aproveitar para agradecer toda a equipe do Projeto Selva Viva, não só por ter recebido a gente tão bem por lá, como também por realizar esse trabalho tão valioso para a preservação da natureza e das espécies, né? Vida longa ao projeto, pessoal. E ó, você que está assistindo, caso você tenha aí alguma sugestão de tema, queira participar aqui do Galeria Pet, é muito simples, tá? É só mandar a sua mensagem no nosso perfil no Instagram, que é o TV Câmara SJC, dá para acessar apontando a câmera do seu celular aqui, ó, para esse QR Code. Eu vou estar esperando você no próximo Galeria Pet. Até lá!